Olá, Voicers, bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast do O Voice, episódio número 12. E olá, Zé, bem-vindo. Olá, Rita, tudo bem? Bem-vinda. Sim, tudo bem. Está muito frio, não é? Estamos numa semana de muito frio. Muito frio, sim, mas também tem que ser, não é? Estamos a aproximar do inverno. Exato, por acaso o Duo Voice acho que costuma acompanhar os nossos voicers quase pelas estações todas. Pelo menos ainda apanha ali os resquícios do verão, outono, inverno, só não apanha a primavera. É mesmo. Então... Mas pronto, vamos prosseguir com o podcast e há aqui umas coisinhas que queremos falar, não é, Zé? Sobre ainda um bocadinho o resquício das regras, ficaram aqui algumas coisas se calhar mal entendidas, principalmente da minha parte, mas sim, força. Pronto, eu falei com a Rita em off sobre as questões das regras, porque nós cometemos um pequeno deslize no episódio passado, porque nós ficámos com uma ideia, mas que na realidade não estava totalmente certa. Porquê? Nós explicámos então que cada mentor teria 4 ou mais 4 concorrentes e que podia fazer a gestão à sua vontade, não é? Nós achar que realmente podia escolher um ou dois, mas pensámos que o cômpito desse resultado, né, dos dois episódios, daria os 4 concorrentes que ele levaria para as galas, aliás. Esquecemos, no entanto, da sala do tudo ou nada, que faz com que cada mentor tenha que levar obrigatoriamente o elemento que está sentado na sua cadeira do tudo ou nada, não é? Ou seja, ele leva 3 elementos da sua equipa, mais um de elemento de outra equipa que ele acaba por resgatar. Portanto, no fundo o nosso engano foi este, porque nós estávamos a contar com os 4 elementos da sua própria equipa e esquecemos completamente do elemento do tudo ou nada, da sala do tudo ou nada. E essa era a nossa confusão. Portanto, significa que lá está, como a sala do tudo ou nada antes era usada nas batalhas, o concorrente que no final ficava na cadeira do mentor, imaginemos do Fernando Daniel, que na altura não era mentor, avançava sim para os tirateimas, mas não era para as galas, não é? Portanto, agora temos a certeza que há sempre um concorrente por equipa, que não tendo sido a sua equipa inicialmente, agora será e tem lugar já garantido nas galas. Que foi isso que aconteceu com o Nemias, com a Joana Horta, com a Beatriz e com a... Mafalda, e com uma Mafalda. Era uma rapariga jovem, exato, Mafalda. Sim. Pronto, é assim, só mesmo para finalizar, eu achava mesmo que eles iam levar 5 cada um. Ok, então tu ficaste com a percepção. Eu achava mesmo isso. Eu esqueci-me dos elementos tudo ou nada, nas contas, digamos assim, sabia que havia a sala, mas esqueci-me das contas. Tu acrescentaste, foi a diferença, não é? Sim, eu acrescentei, sim. Mas portanto, resumidamente, de facto são 4 concorrentes que cada mentor leva agora para as galas, mas um deles é da sala de tudo ou nada, portanto só restam 3 da sua própria equipe. Isso acaba por ser um bocadinho mau e tramou alguns mentores nesta noite de tirateimas, eu notei. E tu deves ter notado o mesmo, não é? Sim. É assim, sabendo que agora eu achava que eram 5 e agora eram só 4, sabendo agora esta regra, não sei se gostei assim tanto, porque isto impossibilitou o mentor de escolher um da equipa deles. Exato, percebes? Exato. Eu não gostei assim muito disso. Porque aconteceu com todos os mentores, menos com o Nininho, nesta segunda noite de tirateimas, como eles já tinham passado 2 concorrentes, desta vez só puderam passar um. Passar um em 4 é muito pouco. Claro que depois dava possibilidade aos outros mentores de salvarem, mas nem foi isso que aconteceu em alguns casos, que me deixou até bastante frustrado e haveremos de falar disso. Sim. Ok, agora... acho que está esclarecido, pelo menos espero que os voicers tenham ficado esclarecidos, não sei se ficaram também confusos como nós, mas pronto, vamos passar à rúbrica da Voice Spy, desta vez começas tu, Zé. Exato. Tens muita coisa, ou não? Mais ou menos. Okay. E tu, já agora, tens muita coisa? Muito pouca coisa, ok. Na verdade, nem é assim tanta. Portanto, estou aqui a ver, porque um dos pontos que eu tinha para falar era das regras, que já falámos, porque eu não sabia do género, será que é da Voice Spy, mas depois decidimos introduzir mesmo outro tópico de regras, portanto está falado. Depois, aqui um pequeno comentário que é, não sei se te deste conta que tivemos 2 concorrentes a cantar músicas da Sara Tavares. Eu sei e chamar a música. E não é que seja algo invulgar, porque as músicas da Sara Tavares são sempre muito tocadas, sobretudo estas mais conhecidas, mas eu fiquei a pensar para mim, espera lá, porque eu acho que está para fazer um ano desde que a Sara Tavares morreu. E fui pesquisar e foi em novembro, portanto, porque para mim, fiquei a pensar para mim, será que isto é uma homenagem que estão a prestar à Sara, percebes, de um ano da sua morte? Porque efetivamente foram 2 músicas dela na mesma noite, mas depois eu vi que não foi há um ano, foi há pouco mais de um ano. Exato, e nem sequer disseram nada. Okay.
Mas... Eu até disse ex porque já se passou um ano. Já se passou um ano. E na altura, lá, uns meses. E na altura não sei se te recordas que foi numa gala em direto, porque as galas em direto no ano passado começaram muito mais cedo, ainda nas batalhas já havia programas ao vivo. Portanto, fiquei a pensar e realmente, pronto, é daquelas coisas que eu me lembro e decido apontar. Depois, aqui já tem a ver com a sala de tudo ou nada, mas eu achei importante pôr aqui porque parece um momento um bocadinho de bastidores que eu acho importante referir. Tivemos duas atitudes de dois concorrentes que foram completamente opostas. Passo a dizer... Tivemos, mas eu não gostei nem de uma nem de outra, atenção, mas foram na mesma opostas. Tivemos o Pedro Silva, que acabou por ser eliminado, não é? Acho que com grande tristeza, quer minha, quer da Rita, e haveremos de falar disso mais para a frente. Mas eu achei que a atitude dele na sala de tudo ou nada foi derrotista, e eu não gostei de ver. Porquê? Porque ele afirmou, ele disse que não se importava de ceder o seu lugar e que a Joana Horta o podia substituir. E portanto eu acho que ele se conformou e acabou por ser o que aconteceu. Tanto é que ele depois disse: eu não estou triste, ela merece. Ok, eu percebi a parte de que ele viu que havia se calhar outra pessoa com potencial para ir para a sala de tudo ou nada, mas ele ali não tinha que dizer isso. Ele se calhar tinha que dizer: ok, ela é muito boa, mas eu quero garantir aqui o meu lugar. Por isso fiquei um bocadinho desapontado com a atitude dele e depois até pensei: olha, acabaste por colher o que semeaste porque colher o que semeaste, exato, porque alguém acabou por ir para o teu lugar. Não sei se notaste isso. Sim, notei e percebo perfeitamente o que estás a dizer. Ele teve um bocado uma atitude derrotista, talvez não seja a melhor atitude para se ter ali. Claro que eles quando estão naquelas cadeiras podem sair a qualquer momento, não é? Mas não foi bem esse Pedro Silva que me irritou. Sim, foi calma, que eu acho que é o que eu vou falar agora. Atitude, sim, acho que sim. Mas eu percebo o que tu dizes e concordo. Consigo perceber o teu ponto de vista. Não é? E concordo, claro sim. que ele estava ali a ser bom colega, do género, os outros são bons, mas seja que te valorizar a ti. A outra atitude, que é outra que eu também não gostei, mas esta não gostei particularmente, que acho que a Rita será a mesma coisa, foi o do Bruno Correia. Certo? Certo. E, aliás, era um dos meus pontos também, mas podemos falar já. Já falar, exato. O que é que aconteceu? Portanto, ele estava prestes... Aliás, o Fernando Daniel só salvou 2 vezes, não é? Portanto, o Bruno Correia, que foi logo na primeira batalha em que ele foi salvo, ele ficou ali naquela cadeira, foi o primeiro a chegar à sala tudo ou nada e o último a sair, não é? E, portanto, verdade, sim. Digamos que eu estava de género, eu não gostava do concorrente, eu queria muito que ele fosse eliminado, portanto, de cada vez que o Fernando tinha a possibilidade de salvar, eu só pensava: carrega, Fernando, carrega. Ainda por cima na batalha, no tira-teimas que ele carregou, eu pensei: ok, tens de facto um ou 2 concorrentes que tu podes conquistar para a tua equipa. E foi mesmo nos segundos finais, e quando o Fernando carregou, o Bruno levanta-se de género: pronto, já fui de vela, mas com uma atitude que ele já estava lixado, e é normal que te fiques triste. Não estou aqui a dizer que tens de ser um Pedro Silva, ficares quase contente para alguém te substituir, mas notou-se que o ressabiamento. E depois não foi só isso, ele teve uma possibilidade que não foi dada a quase nenhum outro concorrente, que é: o Fernando Daniel e o Nininho foram à sala tudo ou nada cumprimentá-lo. E ele deu os abraços dele, mas foi quase o género: ok, tipo, porque é que me estás a tirar da competição? Eu tinha tanto para mostrar. Mesmo depois com a Maria Petronilho a falar com ele, notou-se que o ambiente estava um bocadinho tenso, e ela próprio o disse. Ele aí já teve uma postura mais de: ok, vocês ainda vão ouvir falar de mim, ok. Mas foi toda a atitude dele que foi completamente desnecessária, porque todos os outros concorrentes estavam: olha, pronto, não deu, paciência. E ele não, notou-se que estava ali com uma certa atitude de: estive tão perto e não consegui, mas estão-me a lixar a vida. E ele não pode ter esse tipo de atitude. Portanto, não gostei da atitude dele. Olha, eu concordo em absoluto. E aliás, ele quando já falou já com a Maria, a dizer: vocês vão ouvir falar de mim, mesmo aí foi um bocado arrogante, não é? Foi um bocado arrogante, não é? Super ressabiado e arrogante. Só pensei: cala-te, sai daqui, já nem te posso ouvir mais. Tipo, olha, eu detestei a atitude dele. Enfim, claramente que ele não soube perder. Lidar com a derrota, sim. Pronto, e atenção, que mesmo antes de ele falar, quando o Fernando carregou, eu já estava a festejar, porque já não era um concorrente que eu gostasse. E depois eu, e fiquei feliz de ele ter saído. Exato, e depois ainda mais com a atitude dele, só me deu de facto as certezas que não era um concorrente que eu queria ver nas galas. Pronto, e o último ponto que tenho, afinal não tenho assim muita coisa, o último ponto que tenho também tem a ver com as salvações, que era uma estratégia que eu apontei de um certo mentor que lhe podia sair furada, mas o Fernando Daniel, que é o mentor que eu estou a falar, acabou por nem sequer o fazer. O Fernando Daniel disse que queria salvar alguém que acharia que os outros mentores não iriam carregar, ou seja,
queria salvar alguém que os outros mentores não estariam à espera que fosse salvo, para que depois os nomes que de facto fossem os mais sonantes fossem de facto salvos pelos outros mentores, para que o Fernando Daniel pudesse salvar o maior número de concorrentes deste seu segundo tira-teimas. Ora, isso é uma atitude altruísta, tipo Pedro Silva, ok, mas por outro lado... implicaria que o Fernando Daniel se calhar quisesse escolher um concorrente e fosse para o outro só para poder salvar vários dos seus elementos. E atenção que não estaria tão incorreto assim, porque ele teve um tira-teimas, pode-se já dizer que de facto mais do que um concorrente poderia perfeitamente ter seguido para as galas em direto, mas se calhar o Fernando Daniel mais tarde podia vir a arrepender-se porque não ia para aquele que se calhar ele quereria, que depois acabou por ir, portanto ele não avançou com esta estratégia. Mas o que é que tu achas desta estratégia que ele falou? Por acaso eu discordo porque acho que a Sónia até também comentou. Primeiro ele ia estar a passar a responsabilidade para os mentores. Já percebi. Discordas ou do Fernando? Não é tanto de mim, porque eu também acho que era um bocadinho arriscado. Ok, então é do Fernando. Imagina, se formos falar de um ponto de vista egoísta, eu enquanto espectador até gostava de ter visto mais salvações dos tira-teimas do Fernando, que acabou por não acontecer. Mas é muito arriscado. Faz sentido, porque o Fernando nem sequer ia ficar com o elemento mais forte. Sim, não faz sentido. Ele ia salvar um menos bom para depois o outro mais forte e para o mentor. Não faz sentido. Isto assumindo que os outros mentores carregassem, mas nem carregavam. Não é? Assim, não faz sentido, mas seria uma jogada legítima da parte do Fernando Daniel. Não há nada nas regras que... Seria, sim, mas eu não concordo certo. Se ele fizesse isso eu não ia gostar. Eu como mentora... se fosse tipo outra mentora que lá tivesse, tipo, e foi o que a Sónia disse, acho que não devias fazer isso porque estás depois a passar a responsabilidade para nós. Sim, a Sónia... Estás-nos quase a obrigar a fazer salvar-nos os outros. Sim, a Sónia foi... E nós podemos não querer salvar os outros. A Sónia foi assertiva e eu percebo perfeitamente. Sim. E aí concordei com a Sónia e acho que percebo, claro, o pensamento do Fernando e essa estratégia. Eu não faria isso e discordo. Uhum. Eu também, atenção, eu não quero dizer que eu concordo com ele. Volto a dizer, do ponto de vista de espectador... Se calhar, percebes? Porque o que é que acabou por acontecer? Ele foi para o Rafael, que era aquilo que os mentores mais queriam, não é? E os outros mentores acabaram por não salvar ninguém. Se o Fernando Daniel, se calhar, tivesse ido para outro concorrente, eu acredito que o Rafael tivesse sido salvo. E então teríamos 2 elementos da equipa do Fernando Daniel a avançar para as galas, deste segundo tira-teimas. Mas entendo que era uma estratégia arriscada. O que eu não concordo é... Realmente eles agora só terem que escolher um de 4, não é? Por causa desta cena do quarto elemento estar na cadeira do tudo ou nada. Isso é que eu não concordo, mas pronto. Isso nós já gostámos da sala do tudo ou nada, mas depois acabámos por perceber que tem algumas desvantagens, não é? Não é assim tão bom. Não é assim tão bom. Exato. Mas pronto. E deixa-me cá ver, porque eu acho que terminei. Sim, terminei. Ok. É assim, eu vou ter quase nada para dizer. Porque eu falei de uma outra coisa que tu ias mencionar, não é? Sim, portanto, eu tinha 3 pontos. Um deles foi aquilo que falámos das regras, que eu estava super confusa a ver o programa. Eu só estava tipo, mas porquê que o Menininho só está a escolher um ou dois? O que é que se está aqui a passar? Eu até estava a ir a rever vídeos do YouTube anterior para ver se me lembrava dos concorrentes. Tipo, então, mas ele só escolheu um e agora também só está... Pronto, estava mesmo então, confusa. No fundo fui eu que te elucidei, ou tu no próprio programa ainda percebeste. Tu quando me mandaste aquele áudio eu pensei, ok, está tudo explicado. Isto só para explicar... Já nem preciso falar disto no The Voice Spy. Exato, só para explicar aos voices, eu como vi que estava tudo diferente do que eu e a Rita tínhamos dito no episódio anterior, eu mandei-lhe um áudio a dizer, Rita, afinal temos que retificar as coisas. E depois a Rita respondeu-me de volta a dizer, então agora que tu explicaste é que eu percebi. Sim, mas pronto. Depois o outro tópico que eu queria falar foi claramente o ressabiamento do Bruno, de testei, mas já tocámos nesse ponto. E depois tenho só aqui um ponto, mas acho que vamos falar disto ao longo também agora quando formos comentar as equipas. Houve realmente muitas escolhas duvidosas neste tira-teimas dos mentores. Houve muitas escolhas que eu não concordei, mas depois também vamos falando ao longo do podcast. Do episódio. Portanto, era isso. Okay. Não tenho mais nada a acrescentar. Então podemos avançar para o overall do programa, não é, Rita? Mas eu sei que és tu, deixa-me só dizer isto, que se calhar fazemos como na semana passada, assim, em estilo de uma coisa mais resumida, porque depois vamos alongar-nos na análise de cada concorrente. O que é que achaste do programa, então? Se calhar até... um bocadinho mais deste... Era o que eu ia dizer, em comparação, por exemplo, com o primeiro, era o que tu ias fazer, sim. Sim. Eu gostei mais deste episódio. Pronto. Acho que se calhar houve aqui um grupo de tira-teimas fraco, houve um muito bom, e depois houve um bom e outro suficiente, mais ou menos. Mas, no geral, gostei muito mais deste tira-teimas do que do primeiro.
Ok, é assim, eu concordo com a Rita em certa parte, porque eu senti realmente que foi uma noite que foi, eu nem digo que foi um bocadinho superior à anterior, eu acho que foi muito superior à anterior, e tu vais ver, se calhar aqui pela minha análise, que eu de facto gostei mesmo muito desta segunda noite de Tira Teimas, e portanto, acredito que haja aqui algumas discrepâncias, porque a Rita já disse uma outra coisa de uma equipa mais fraca que eu não concordei muito, mas já vamos ver. Vamos ver, ok. Vamos passar para a primeira equipa, que foi a Sónia, desta vez. Exato. E começas tu, então. Sim, começamos com, olha, lá está, uma das músicas da Sara Tavares, Eu Sei, interpretada pela Joana Horta, que foi uma das concorrentes que eu lembro-me bem que eu e a Rita e o Hugo pudemos ver ao vivo, não sei se te recordas, que era uma das concorrentes. Recordo. Acho que a Rita, lá está, lembra-se disto muito mais do que eu. Mas esta concorrente, se te lembras, e a Joana Horta, se vier a ouvir ou ver este podcast, eu e ela cruzámos-nos num casting que eu fiz para o The Voice em 2016, portanto eu sigo-a no Facebook e portanto fiquei muito contente de a ver a participar. Ora, é uma concorrente que eu acho que tem evoluído em cada etapa e é ótimo de se ver. Eu sinto que com a Joana ela não tem o timbre mais interessante da competição, não é um timbre que eu sinta que seja muito personalizado, mas sem dúvida que cantou com sentimento, com afinação e com entrega, portanto foi uma performance que eu gostei. Foi para mim melhor até que a sua prova cega e a prova das batalhas. E eu acabei a dar 8 pontos. Eu gostei deste Eu Sei da Joana Horta. Ok. Concordo com quase tudo o que disseste. Eu acho que a Joana é aquela concorrente segura. Cantou bem, voz controlada, afinadinha. Não senti nada de discrepante na atuação. Mas lá está, faltou-me algum deslumbre. Gostei, mas não me deslumbrou. Faltou-me ali qualquer coisa. Pronto. A atuação segura para mim, portanto dei 7 pontos. Ok. Eu sei a Rita ser mais exigente do que eu. Embora lá está, eu percebo o teu 7, mas ela de facto cantou com um certo sentimento, como eu disse, e gostei. Embora eu também sinta com esta concorrente que me falta sempre alguma coisa. E nisso estou de acordo. Ok. Depois, o segundo concorrente foi o Bruno Pereira. O que é que eu senti do Bruno? Pronto, eu acho que aqui começou um bocado a descambar o tira-temas da Sónia. Senti uma outra desafinação da atuação do Bruno e muitas vezes descontrole na sua voz. E depois eu acho que à medida que a música ia avançando, ele estava-se cada vez a enterrar-se mais. Ele começou bem, mas foi piorando até que eu achei mesmo, ok, não gostei, não foi suficiente e dei 4,5. Não gostei de nada. Eu de repente deixei de te ouvir, achei que tivesse acontecido algum problema técnico. Que não seria impossível entre nós, não é? Ora, o que é que eu achei do Bruno que cantou When I Was Your Man? Outro candidato que continua a evoluir e que a atuação que teve... Muito sentimento, timbre muito mais apelativo do que o da Joana, na minha opinião. Segurança, cantou uma música nada fácil e fez de forma muito segura e controlada, estando, e é a única parte que eu concordo contigo, estando apenas ligeiramente fora da linha numa ou outra ocasião, fora da linha entre aspas. Manteve-me atento em todos os momentos e fez parecer simples o que não foi. Além disso, aguentou-se lindamente na parte mais difícil da canção e eu dei 9 pontos, portanto... Oh my god, que discrepância. Ok, este acho que hoje vai ser agreste. Discordo, porque nós não devemos ter visto atuações diferentes. Olha, que isto foi uma... esta atuação, porque... Isto foi uma discrepância ainda maior do que a da Beatriz, de há 2 anos. Da Beatriz. Meu Deus, estou chocada. Ok, claramente vimos coisas diferentes. Sim. Eu adorei a atuação dele. Ele não teve perfeito. Detestei. 4 pontos, Rita, também é assim... Eu posso considerar que uma 9 possa ter sido... Mas atenção, este concorrente passou. Não, este concorrente passou, ainda por cima. Portanto, os mentores estão do meu lado. Eu sei. Se tu deste 9 pontos a este concorrente, nem quero imaginar alguns em que eu dei pontuações elevadas. Pronto, vamos então continuar. Deve ter dado uma data de 10 hoje. Hoje deve ter dado uma data de 10. Pronto. Vamos passar para o próximo. Exato. Então depois, sou eu. És tu, Sou eu. Então tivemos a Carolina Soares, que cantou Mar Salgado. E olha, atrevo-me a dizer, Rita, que adorei, acho que foi perfeito. Eu dei 10 pontos. Estou a brincar, calma. Estou a brincar. Já estava aqui a fazer reações. Eu acho que a Carolina foi, e às vezes temos esta designação para alguns concorrentes, o patinho feio desta equipa da Sónia, para mim.
Partia a ter sido o Bruno, para mim foi a Carolina. Não é que ela tenha estado mal, porque não esteve, mas não passou qualquer emoção e a comparação à Marisa Liz, para mim, foi inevitável. Ela tem algum poder vocal e que demonstrou bem na segunda parte da canção, mas na primeira achei-a muito abafada pelo instrumental e sem capacidade para agarrar na canção como devia ter feito. Vê-se que tem talento, mas sinto que tem que ser mais trabalhado, não sendo suficiente para avançar para as galas em direto. Achei eu isto antes de saber dos resultados. Portanto, apesar disto tudo, lá está, eu não acho que ela tenha estado mal, mas não é nenhuma Marisa Liz, eu dei 6,5 à Marisa. À Marisa, à Carolina. Bom, o que dizer da Carolina? Eu tenho medo, mas vá. Foi uma péssima escolha de música, porque a voz dela estava num tom demasiado grave. Acho que ela não conseguiu chegar bem suster esses tons mais graves, exatamente. Pá, achei a atuação super descontrolada e aborrecida. Portanto, péssimo, detestei, dei 4 pontos. Meu Deus, ok. Muito insuficiente, muito insuficiente. Portanto, até o meu 6,5 tu achaste elevado, não é? Achei. E eu tinha alguma expectativa em relação a esta concorrente, acho eu. Lembro-me de, acho que... Era das poucas que eu já... enganada, mas... Era das poucas que eu já nem lembrava dela. Para tu veres, eu dei-lhe 6 nas provas cegas, 6,5 nas batalhas e 6,5 aqui. Portanto, para mim é uma concorrente banal, ou perto de ser banal. Ok, posso ter confundido, mas pronto, foi péssimo. Portanto, estás a ver, eu a adorar este tira-temas da Sónia. Estou a ver. 2 concorrentes péssimos. Vamos passar para o João Pedro Oliveira, que era o tal James Arthur, não é? Que o Fernando Daniel dizia. Era este, não é? Não, esse era desculpa, estou a confundir então. Deve ser outro. Ai, quem é que é esse concorrente? Era do episódio passado. Não, foi deste episódio, foi, porque eu lembro-me do... Que ele até disse qualquer coisa. Caramba, não, o João Pedro Oliveira era aquele que estava a cantar... Não era o que todo. Não se descolava do James Desculpa, Arthur, eu estou a confundir com o João Pedro Teixeira, este, porque há 2 João Pedros. É este que não se conseguiu descolar do James não é? Arthur. Tens razão, desculpa, sim. Pronto, em relação ao João Pedro, olha, eu acho que ele começou bem, mas depois achei a voz super descontrolada e uma atuação no geral fraca que não me encheu as medidas. Portanto, eu detestei, mais um concorrente péssimo. Na equipa da Sónia dei 4 pontos. Meu Deus, nós vimos galas diferentes. Foi uma razia. Nós vimos galas diferentes e neste concorrente também, porque eu escrevi mais uma prova de evolução na equipa da Sónia. Tudo o que eu não vi nas provas anteriores, porque eu tinha-lhe dado 4,5 nas provas cegas e 5 nas batalhas, mas tudo o que eu não vi nas provas anteriores, ele definitivamente entregou aqui. Bom timbre, bom sustento das notas, boa abordagem ao tema, de forma doce e potente ao mesmo tempo. Como pontos negativos, teve algumas quebras na voz e ainda sinto que falta se soltar mais, perder certos medos de estar em cima de um palco. Mas eu gostei ao ponto de dar 7,5, portanto estamos completamente desencontrados neste tira-temas da Sónia. Podia estar anestesiada a ver este tira-temas da Sónia, porque eu não percebo. E tu também, de outro ponto de vista, não é? Quer dizer, se calhar, não sei, Rita, não sei. Não sei, bom. Deixa-me então... sim, a opinião geral. A opinião geral, que sou eu, exato. É que passava, portanto, eu disse uma palavra para este quarteto, evolução, que a Rita não viu, e só veio a comprovar que a equipa da Sónia, na verdade, é bastante boa. Escrevi eu, portanto, a Rita claramente a ver outro tira-temas. Para mim, o meu vencedor, eu só escolhi um, apesar de eu ter dado boas notas, sobretudo à Joana e ao Bruno, eu só levava um, que foi o Bruno Pereira, que acabou por ser quem a Sónia levou, por isso eu fiquei feliz. A Joana Horta foi parar à sala do Tudo ou Nada para representar a equipa da Sara Correia. O que é que achaste do compito geral da equipa da Sónia, embora já saibamos, e qual seria a tua escolha, se é que era alguém? Cá para mim só se fosse a Joana, por aquilo que tu falaste. Sim, pronto, é assim, aqui foi quando comecei a achar, tipo, porque é que a Sónia escolheu este gajo? Porque eu detestei o Bruno, não é? Portanto, a partir daqui comecei a achar escolhas muito duvidosas. Eu, para mim, a ter que escolher escolheria a Joana, porque foi, para mim, claramente, a melhor dos 4, e não foi isso que aconteceu, ela escolheu o Bruno, não concordei nada, mas felizmente que, pronto, a Joana ainda foi escolhida para a sala do Tudo ou Nada, portanto, não foi assim tudo mau. Mas eu acho que a Sónia ficou aqui com um concorrente péssimo, na minha opinião. Ai, meu Deus do céu, Rita. É só isto que eu tenho a dizer. Eu dei-lhe 7 nas provas cegas, 8 nas batalhas e 9 aqui. Isto é um concorrente que está-se a tornar um grande concorrente, este Bruno. E deixa-me só dizer que eu não escolhi a Joana também, porque tipo, eu dou-lhe 8 pontos e pode alguém estar a perguntar, também não levavas a Joana porquê? Eu não tenho em consideração
o número de vagas que ainda teria na minha equipa. Eu só escolho com base no potencial que veria de futuro. E eu acho que o Bruno, tu não concordas, mas eu acho que o Bruno tem potencial ainda para mais. A Joana, eu acho que ela faz sempre atuações razoáveis ou boas, mas não me passa emoção. Então não era um concorrente que eu... Ou seja, reconheço-lhe o 8, reconheço a boa pontuação, a boa atuação que ela teve neste Tira-Teimas, mas não a levaria para as galas porque eu sinto que ela vai acabar por estagnar. Posso estar enganado, atenção. Eu não acho a Joana uma concorrente extraordinária, mas dos quatro era a que ele levaria. Ok. Então, vamos passar para a equipa do Nininho. Que teve um Tira-Teimas desastroso na primeira noite, não é? Vamos ver o que é que a Rita agora acha. Exatamente, vamos ver. Vamos começar logo pelo Ricardo Maia, que foi aquele concorrente que eu sinto que se calhar nas batalhas cresceu um bocadinho em nós. Sim, sim. Acho eu. E foi o outro que cantou a Sara Tavares com Chamar a Música. Pois foi. Olha, o que é que eu achei? Eu vou começar pelas partes que me irritam neste concorrente. Eu hoje estou para matar. Estás mesmo? Eu sinto que ele continua super preso em palco. Mexe-se muito pouco, tem poucas expressões corporais, o que depois não faz, para mim, passar muita emoção. Ok? Portanto, eu acho que ele tem que melhorar isso e agora que vamos para as galas em direto, é algo que ele realmente tem que melhorar. Eu acho que ele cantou bem, ele tem uma excelente voz, um timbre realmente diferenciado, é verdade, mas eu não achei nada de fascinante a atuação dele. Brincou aqui e ali com a voz, que eu gostei, e realmente ele faz ali brincadeiras com a voz muito interessante, que eu acho que os mentores se derretem com ele. Mas achei uma atuação... Faltam-me mais coisas, dei 6,5. Ok. Acho que é aqui, diria eu, uma das primeiras concordâncias que vamos ter da noite. Okay. Olha, eu gostei, mas não adorei. Houve momentos em que estive super compenetrado no que ele estava a fazer e a adorar o seu lindo timbre e a segurança vocal, como também houve momentos em que notei o nervosismo e desafinações dele. Portanto, eu acabei a ter sentimentos mistos. Continuo a louvar a versatilidade dele a escolher outros temas, porque ele não se resumiu a músicas de canto cigano. Ou seja, eu sinto que ele... não tem tantos trejeitos quanto, por exemplo, na sua prova cega, que foi o momento em que eu senti mais isso. Mas concordo contigo que é um concorrente que ainda tem muito a evoluir, sobretudo a nível de estar em palco. Ele nota-se que está muito preso. E, portanto, eu dei um bocadinho mais do que tu, mas foi só por pouco. Eu dei 7 pontos. Portanto, eu realmente não vi o fascínio todo que os mentores também viram nesta atuação em específico, ok? Ok. Então agora podemos avançar para a Rita Nunes, não é? Que cantou Beautiful Things. Era a tal... Que eu estou sempre a dizer que cantou Katy Perry nas provas cegas, sim. Que penso que te recordas dela, e lembro que nas batalhas eu a teria passado e tu não. Olha, o que é que eu tenho a dizer? Que performance inacreditável! Eu só espero que a Rita Maia tenha adorado isto tanto quanto eu, mas tendo em conta que a Rita está numa noite não, eu até tenho medo. Portanto, eu escrevi a minha Ritinha matou isto, muito bem cantado e interpretado, com um timbre muito peculiar, foi seguro, potente, aguentou as notas mais altas divinamente, as notas mais graves podia controlá-las se calhar ainda um bocadinho melhor, mas no geral eu acho que foi arrasador, para além de ter tido o fator entretenimento, porque mostrou fases diferentes da canção, portanto uma parte mais parada, uma parte mais movimentada, eu consegui acompanhá-la nas diferentes fases e acho que ela enche o palco com uma atitude do caraças, ela parece que faz parecer aquilo fácil, porque ela está muito segura e confiante. Eu adorei, eu arrepiei-me constantemente e eu dei 9,5. Eu gostei mesmo muito da atuação dela e mega feliz porque finalmente teve o reconhecimento até dos mentores. A Sara estava babadíssima pela Rita e nem sequer era uma concorrente dela. 9,5. Ok, eu lembro-me que esta Rita Nunes tu gostavas, eu não tanto. Nunca se deu o clique comigo. Mas realmente esta atuação foi onde comecei a olhar para ela de outra forma. Achei uma atuação super segura, timbre interessante, bonito. Muito eu ainda não tinha se calhar ouvido bem o timbre, mas realmente conseguiu fascinar-me com o timbre dela, que é realmente um timbre diferente. Boa presença em palco, super garra, tudo. Olha, eu gostei muito, fiquei um bocado, se calhar como a Sara, um bocado surpreendida até.
porque a minha expectativa não era assim muito elevada e portanto dei 8 pontos. Gostei muito. Ok, até que estava a tivesse dado mais, mas já fico feliz, um 8 arrancado à Rita não, hoje. Eu gostava desta concorrente e fascinou-me, portanto. Eu avalio performance a performance, pronto, mas se foste para o compito geral, ok. Mas para mim este 8 da Rita é um 10, porque ela tem dado 4, portanto, fico muito feliz. Olha, eu ver a atuação só pensei assim, a Rita é desta que a Rita me vai dar razão, que esta é uma grande concorrente. Eu gosto muito desta Rita Nunes, olha que ela é um furacão. Vou estar agora atenta às galas. Ainda bem. Curiosa, sim. Ok. Depois tivemos a Joana Sequeira. O que é que eu achei? Olha, achei a voz um bocado estridente ao longo da atuação. Em algumas partes também senti algum descontrole na voz desta concorrente. E portanto não achei nada de especial. Nada mesmo. Portanto dei 5,5. Não tenho muito a dizer sobre esta concorrente. Eu acho que os mentores adoraram, mas eu não... Nada de especial. Ok. Sim. Olha, sobre a Joana Sequeira, eu estava aqui um bocadinho indeciso, porque eu de facto dei-lhe uma pontuação com a qual eu não estava a concordar muito. Eu acabei a descê-la, não quis saber e desci porque aquilo que eu comentei, no fundo, vai ao encontro daquilo que tu disseste. Portanto, a pontuação não estava a condizer com os comentários. Não sei se me fiz entender. Sim, pronto. Certo. Eu acho que ela fez bons progressos desde a prova cega, pois canta bem, ela é maioritariamente afinada, mas para mim é uma cantora banal, sem nada que me prenda ou que me entusiasme. Eu dou-lhe crédito pela boa atuação, mas eu sinto que nunca conseguirei sair muito da pontuação que lhe dei, que até tinha dado, eu tinha dado 7, e é exagerado, eu dei 6 pontos. Uou, eu desci, eu acho que aquilo que se adequa mais a esta concorrente é um 6, eu não sei o que é que me deu com esta concorrente em específico, portanto 6 pontos. Realmente é muito banal. Efetivamente, já, ao ponto de eu e tu já não nos lembrarmos dela, e estamos nos tirateimas, não é? Nem sequer estamos nas batalhas, é a prova disso mesmo. E avançamos então para a Beatriz Silva, Sim. Não é? Que serei eu. Olha, eu estava com expectativas muito elevadas para esta concorrente, porque era uma concorrente que já nos tinha dado provas de ser ótima nas provas cegas, e nas batalhas também tinha estado muito bem. Aqui, olha, eu acho que foi, ela cantou I Have Nothing, da Whitney Houston, e acho que foi a performance em que eu senti a Beatriz mais pressionada. Passo a explicar. Eu acho que era um desafio exigente, em que ela até esteve bastante bem, que se aguentou em notas bem difíceis, mas houve momentos em que eu senti mais aflita, e isso fez-me ficar também aflito. Acabei um pouco a desfocar-me do essencial, ou seja, eu acho que ela esteve bastante bem, mas senti que faltou-me algo, ok? Ainda assim, talvez eu hoje seja de facto generoso nas pontuações, eu acho que ela é uma concorrente que eu já sei do que é que ela é capaz, eu só sinto que ela se deve distanciar deste tipo de baladas de powerhouse e tentar ir para outros caminhos. Sei lá, apostar numa Carolina Deslandes, numa Nemas, estás a ver? Se calhar um registro um bocadinho diferente e em português para ver também como é que ela se sai. Eu dei 7,5. Ok, concordo com quase tudo o que disseste. Realmente eu também tinha muitas expectativas em relação a esta concorrente, porque eu gostei muito dela nas batalhas e acho que ela tem uma grande voz. Mas realmente eu acho que ela cantou uma música muito difícil e isso prejudicou-a. Eu acho que ela não esteve assim tão segura em algumas partes, principalmente naquelas mais difíceis, e realmente também senti um bocadinho por ela, estava um bocadinho também... Era aquilo que estavas a dizer, ela estava aflita e eu também estava a ficar aflita por ela porque eu queria que a atuação corresse bem. E estava realmente, como eu tinha também uma expectativa alta, também esperava um bocadinho mais da Beatriz e portanto dei 6,5. Ok. Porque não é assim nada por aí além, porque realmente não foi a melhor atuação dela nem de perto nem de longe. Certo. Pronto. Agora, para finalizar, sobre aquilo que eu achei do tiratemas do Nininho, claramente que foi melhor que na primeira... Nos primeiros tirateimas, houve pelo menos um bocadinho mais de evolução. Houve aqui uma concorrente que se destacou, que era... Eu aqui ia um bocadinho mais pelo coração e levaria 2 concorrentes. Portanto, levaria a Rita Nunes, que eu realmente gostei muito, e levaria a Beatriz Silva mais pelo compito geral, não tanto pela atuação que ela fez. Pronto. Claro que o Nininho... Eu já sabia que o Nininho ia escolher o Ricardo, não é? Mas também fiquei feliz de ele ter escolhido a Rita. E também fiquei feliz da Beatriz ter sido salva. Portanto, aqui não houve grandes surpresas nas escolhas. Sim, a Beatriz foi parar a salto do nada. Nós aqui ainda não sabíamos se ela ia resistir até ao fim e acabou por acontecer. Certo. Pelas minhas... dizer já que, efetivamente, este tiratemas não teve nada a ver com o primeiro tiratemas do Nininho. Portanto, houve aqui uma grande evolução. Certo. E acho que isso até tu vês e tu próprio disseste. E disse. Exato. Agora, para mim...
passava sem sombra de dúvidas a Rita Nunes, sabes o fascínio que eu tenho para esta concorrente e que hoje mais do que nunca deu tudo, e passava a Beatriz Silva. Portanto, eu era como tu, eu não passava o Ricardo, porque eu gosto mais da Beatriz do que do Ricardo. Mas, como tu disseste bem, o Nininho teve outra ideia e também não me surpreende que ele tenha passado o Ricardo. E fico também feliz que a Beatriz tenha sido resgatada, não é? Portanto, sim. Ok, estamos muito parecidos em termos de opinião. Exato. Okay. Avançamos então agora para a análise do terceiro mentor da noite, neste caso mentora, que foi a Sara Correia. Começamos com a Mafalda Ramos, que cantou Feeling Good. Opa, sério, há certas músicas que são tão repetitivas, não é? Pois é impressionante. É impressionante, mas, ok, avaliando então a performance dela, olha, não tendo sido o meu cover preferido desta canção, foi sem dúvida bastante sólido, com muita garra e convicção e com um vozeirão. Houve alguns momentos de hesitação e que não me prenderam a 100%, mas eu acho que ela esteve muito bem. E não nos podemos esquecer que ela só tem 16 anos, é que nem a nível de voz nem a nível físico ela parece que tem 16 anos, parece mais velha. Verdade, sim. E eu dei uma pontuação que para a Rita é altíssima no dia de hoje, eu dei 8 pontos. Ok. Diz que vamos concordar pela primeira vez hoje, a nível de pontuação. Não dei outra pontuação. Okay. Olha, a Mafalda, claramente sim, esta deve ser das canções mais cantadas em programas de televisão, já ouvi N versões, mas o que é que eu achei da Mafalda? Olha, fui completamente arrebatada por esta concorrente, não estava nada à espera. Quando ela entrou em palco, eu já nem me lembrava dela sequer, não fazia ideia que ela tinha 16 anos, não me lembrava dela, pura e simplesmente. Mas ela cantou de uma forma tão madura, tão afinada, uma excelente atitude em palco, nem parece que tem 16 anos. Eu fiquei maravilhada com esta atuação e dei 9 pontos. Fui completamente arrebatada por esta concorrente e foi extraordinário. Acho que foi a primeira vez que deste mais pontuação do que eu esta noite. Acho que sim. Ok, percebo. E agora vamos a um momento decepcionante. E agora vamos para o momento da grande revelação. Será que eu fiquei a gostar do Joel? Será que não? Vamos ficar a saber. Então, Joel Barbosa, concorrente do WC, não é? Exato. E que o Zé adorava e eu... Pronto, e eu... Ias ficar atenta? Sim. O que é que eu achei do Joel? Olha, eu rendi-me à voz do Joel. Sim, achei a atuação dele muito bonita. Ele tem uma delicadeza, uma subtileza a cantar muito interessante, que eu gosto. Uma interpretação lindíssima da canção. Eu adorei, portanto, agora sim estou do teu lado, Zé. Acho que ele era porque estou a falar no passado, ele foi eliminado. Ele era um grande concorrente. Por mim, facilmente teria passado às galas. Eu dei 9 pontos. Gostei muito. Muito bem, Rita. Estamos praticamente a 100% de acordo. E ainda bem que tu gostaste. E atenção que eu escrevi aqui uma outra palavra que acho que tu também disseste. Eu escrevi delicadeza, doçura, sensibilidade. Ele não canta só, ele interpreta e isso vale ouro. Teve uma parte que não lhe correu tão bem a nível de estar fora de tom, eu notei, mas depressa recuperou e foi uma performance bastante intimista. Aqui faz sentido o discurso que a Sónia costuma ter de podes ter desafinado, mas o que interessa é a entrega, e essa estava toda lá. Incrível, e eu dei, não tanto quanto tu, mas por pouco, eu dei 8,5. Eu gostei mesmo muito da atuação dele e fico contente que tu também tenhas gostado. Mas pena eu agora gostar dele e ele ter saído. Eu nem vou falar sobre isso. Deixamos isso para daqui a pouco. Enfim, sim. Ana Rita Alves, que eu sei que era uma concorrente que tu gostavas até mais do que eu, salvo erro, que cantou uma música que eu, olha, sou-te honesto, não conhecia, ou pelo menos não conhecia cantado na versão que ela cantou, que é uma música do Diogo Pissarra, penso eu, que se chama Saída de Emergência. Olha, eu acho que foi muito bonito e soft. Ela cantou sem precisar de mostrar demasiado a sua voz e não era necessário, pois o simples foi o indicado aqui. Isso eu notei. E eu estou aqui um bocadinho também dividido porque eu dei uma pontuação e agora começo a comparar e eu penso, será que dei a pontuação certa? Mas olha, eu vou manter, aqui não vou mudar. Acho que tu vais ter dado menos, mas eu dei 7,5. Eu gostei. Ok. Esta concorrente, Ana Rita Alves, eu sempre gostei dela, sempre, eu acho que desde as provas cegas. Mas? E portanto, não é mais. Okay. E portanto, mais uma concorrente que para mim fez uma grande atuação e ficou de fora, nem sequer ficou de fora, portanto não vai passar às galas. Eu adoro este tipo de timbres e é assim mais... este timbre, como é que eu ia de exemplificar? É tipo um timbre à Carolina Deslandes. Mais caloroso? Talvez. Eu gosto muito deste tipo de timbres e a Ana Rita Alves tem-no. E portanto, para mim, ela sempre teve um soft spot em mim.
é como tu dizes, ela não precisou de fazer o mais, bastou o simples para ficar bonito e acho que ela teve uma interpretação lindíssima, cantou super bem. Eu sou super fã do timbre dela e acabei de dar também 9 pontos. Portanto, eu dei 9 pontos à Mafalda, dei 9 pontos ao Joel, dei 9 pontos à Ana Rita Alves e eu pensei, este tira-temas da Sara está a ser estrondoso e depois aconteceu o que aconteceu. Mas pronto. Mas eu adorei. Portanto... Não estava nada à espera. Até porque este foi, a Ana Rita Alves, foi, eu diria, atenção, ela teve muito bem, ou teve bem, pronto, mas nos 4, no compito dos 4, diria eu que há de ter sido, para os mentores, aquela que teve que menos possibilidades teria de avançar. E notou-se isso pelos comentários. Acredito que sim, mas eu gosto muito deste tipo de concorrentes, mas pronto, é gosto pessoal e eu gostei muito. E acho que ela não fez nada de mal, foi muito bom. Pronto, é isso. Uhum. E passando para a última concorrente, a Maria João Duque. Proud Mary, também outra música batidíssima. Muito cantada, sim. Olha, eu vou-te ser muito honesta, isto pode parecer polémico ou então não. Sempre que ela chegava àquelas notas mais altas, ela para mim estava a gritar. Mas a gritar de uma forma muito, muito grande. E portanto isso estava-me a irritar imenso. Ela estava a cantar bem, chegava àquelas partes a gritar, a gritar, a gritar. E eu pensei, tu não estás a cantar, estás a gritar, portanto eu não estou a gostar do que estás a fazer. Agora, uma coisa ela tem uma atitude e uma garra em palco que vale por muitos concorrentes que passaram ali nestes tirateimas, mas para mim a voz não estava lá, eu não estava a desfrutar da atuação dela e portanto dei 6 pontos. Não achei nada de extraordinário, os jurados amaram-na, mas apesar dela ter tido uma atitude extraordinária, para mim, em muitas partes da canção estava a gritar e eu não gostei. Ok, eu acho que estarei mais do lado dos jurados, nesta, tenho-te a dizer. Embora não tenha sido para mim a atuação de 10, que é o que eu acho que eles às vezes quiseram fazer parecer. Realmente muito power, garra, força, bela rouquidão, que já lhe é característica, e muito bom entretenimento. Pessoalmente teria escolhido uma música menos batida, e em certos momentos achei um pouco over the top, e acho que é aqui que eu me encontro contigo, mas no geral acho que foi bastante consistente, e eu não conseguia dar menos daquilo que eu dei 8 pontos, portanto... bem acima do que tu deste, mas longe também, ainda um bocadinho longe de um 10, não é? E agora sou eu, não é dizer quem passou e quem eu teria passado. Exato. Então, para mim, passava 2. Eu teria passado em primeiro lugar o Joel, pronto, já sabes o meu fascínio pelo concorrente, que infelizmente não passou, e a Maria João Duque. Teriam sido as minhas escolhas. Passou só a Maria João Duque, que foi um momento complicado, não é? Mas a Sara não tinha outra opção, a Sara só podia levar um. E depois a Mafalda Ramos acabou por ir para a sala do Tudo ou Nada e já sabemos que acabou por ficar na equipa do Fernando Daniel, não é? Pronto, aqui é que eu realmente comecei a ficar possessa. Irritada, Primeiro tinha sim. detestado a escolha da Sónia. E agora a Sara vem-me com esta escolha que para mim, dos 4, eu nunca levaria esta Maria João Duque. Nunca, nunca, nunca na vida. Foi a pior para mim dos 4. E quando a Sara diz, tipo, o nome dela, fiquei, a sério? Eu, se fosse a Sara, teria levado 3 concorrentes, levava a Ana Rita Alves, levava a Mafalda, porque realmente a Mafalda surpreendeu-me, e levava o Joel. E portanto, quando ela diz o nome, que era o único que eu não levaria, eu fiquei, a sério, ganda porcaria. Fiquei mesmo chateada e sinto que ela levou uma concorrente que sinceramente não a vai levar longe nas galas, mas tudo bem, é a minha opinião. Vamos ver. Pode ser fogo de vista, sim. É assim, felizmente, pronto, ainda se salvou a Mafalda, pronto, ok. Mas fiquei muito triste do Joel e da Ana Rita terem ido de vela, porque... Sim, concordo. Não concordo. Eu acho que foi uma bela equipa super equilibrada, deste segundo tira-temas da Sara, mas tive pena, essencialmente, da não passagem do Joel. Eu fiquei mesmo com pena dele. Mas pronto, foi um grande tira-temas da Sara. Gostei muito, sim. Então, agora vamos passar para o último mentor, que foi o Fernando. E que começámos pelo André Louro, que penso que tu sempre gostaste um bocadinho mais do que eu. Sim, e ao amigo da Rita. O que é que eu achei do André? Do exatamente. Que a Catarina se mandou para cima deles. Olha, eu acho que o André, sim, tem um timbre interessante e eu percebo o facto de tu gostares do timbre dele. Agora, o timbre não é tudo. Eu acho que o André tem muito pouca presença de palco e senti a atuação super aborrecida praticamente desde o início ao fim. Não gostei, portanto dei 6,5 e só dei esta pontuação porque realmente sim, ele tem um timbre bonito, mas falta-lhe muito mais coisas. Suficiente para mim. Concordo em parte, mas eu dei mais pontuação do que tu, porque realmente é um concorrente que eu acho que gosto mais do que tu. Cantou Caçador de Sóis, eu por acaso conhecia o tema, e este concorrente eu acho que não precisa de se esforçar muito para fazer transparecer
o seu belo timbre, que é caloroso, simples e eficaz. Leva-nos a sua viagem, é bonito e se calhar eu consigo absorver mais aquilo que ele está a cantar do que a Rita, apesar de ter sentido falta de algo mais para se destacar. Se calhar sair da sua zona de conforto com outro tipo de músicas que sejam mais marcantes poderia ter sido a solução. Ainda assim, eu dei 7,5, portanto mais do que a Rita. Ok. Vamos avançar então agora para o Rafael Ribeiro, que... Rafael Abrantes. Abrantes, eu é que tenho escrito mal, exato. Rafael Abrantes. Eu e os nomes, exato. Olha, ele cantou Everything I Wanted e eu não sei se te fez lembrar a alguém, mas a mim fez-me logo lembrar do Vander Isaac, porque foi a música que ele cantou na sua prova cega. Não, desculpa, mas não. Nem de perto nem de longe me lembrei do Vander Isaac. Pronto, ok. E o facto de ter cantado essa música que eu já tenho tão marcada como sendo o Vander Isaac, atenção que na verdade isto é da Billie Eilish, não é? Mas pronto. Pode não ter sido bom aqui essa comparação, pois a performance, para mim, essa performance de Vander Isaac, para mim é insuperável. Mas o Rafael também soube dar o seu cunho pessoal, tornando a atuação muito intimista e podemos ver que ele estava a sentir o que estava a cantar. Diria que os nervos por vezes se sentiram, e isso é algo a ser trabalhado, mas criou uma atmosfera muito bonita e o timbre dele é a sua maior arma, a meu ver. Atenção que eu não fiquei over the moon, super fascinado como aos jurados, mas gostei o suficiente para lhe dar uma ótima pontuação e dei 8 pontos ao Rafael. Ok, vou discordar de ti, porque Rafael Abrantes, hands down, a atuação da noite para mim. Não dava nada a este concorrente, nada mesmo. Ele começou a abrir a boca a cantar e eu fiquei compenetradíssima do início ao fim. O timbre dele é fascinante e acho que ele cantou de uma forma extraordinária, cheia de sentimento, zero desafinações. Opa, extraordinário, dei 9,5. Só não dei pontuação máxima porque, pronto, tenho que me arrepiar, tenho que me dar ali qualquer coisa, mas foi de arrebatar. Extraordinário. Estamos um pouco em desacordo, mas eu dei-lhe 8, eu não lhe dei tipo um 6. Agora, acho que está toda a gente mesmo muito fascinada pelo Rafael Ribeiro e eu fiquei Rafael Abrantes, desculpa, e a mim ainda me falta qualquer coisa para lhe dar mais pontuação. Mas vamos ver, mas olha que eu fiquei muito fascinada e estou agora ansiosa por ouvi-lo nas galas. Acredito. Portanto, vamos ver. Passamos para a Francisca Coutinho. Eu acho que Lusitana Paixão, outro tema. Outro que é muito cantado. Ela começou bem, mas depois mais para o fim eu acho que exagerou um bocadinho na sua forma de cantar. Achei uma atuação normal, banal, nada de especial. Houve partes que gostei, outras pronto, dei 6,5. Bom, eu falei da água e do vinho no Tira-Temas passado, porque tivemos Tira-Temas muito dispares, mas agora eu uso a água e o vinho para falar de mim e da Rita, porque nós estamos completamente ao contrário nesta noite. Eu adorei. Que poder, ela fez desta música já tão cantada algo inovador e recheada de bom gosto. Adorei as voltinhas na voz dela e a forma como se apoderou do tema, simplesmente fantástico e arrebatador. Já era uma concorrente que eu adorava das provas cegas, as batalhas acho que não correram tão bem, mas aqui nos Tira-Temas foi sem dúvida a sua performance. Eu dei 9 pontos, eu adorei mesmo. Não. Portanto, como é que tu gostaste mais desta do que do Rafael? Sem comentários. Pronto, porque tenho direito à minha opinião. Ok, vamos passar para o último concorrente. Que sou eu, exato, que é o João Pedro Teixeira, o tal, que nós também vimos lá de fora, não é? Que ele estava a cantar os Queen, quando nós chegámos já ao estúdio do The Voice. Certo. Pronto, ele cantou What You Want From Me, eu acho que foi uma boa escolha para ele, mas lá está, é um homem do espetáculo, eu acho que carisma não lhe falta, para além de concordar com a Sara de que este tema, lá está, foi bem escolhido para ele, pois acaba por evidenciar os seus poderes vocais. Faltou-me, no entanto, conectar mais, como aconteceu com outros concorrentes, faltou-me aquele arrepio e entusiasmo que acabou por ser mais comedido, ou seja, eu a certa altura gostava do que eu fazia, mas nunca chegou àquele ponto para mim. E eu dei 7 pontos. Primeira concordância de pontuações. Fogo! Também dei 7 pontos, vou já desvendar, pronto. Okay. Concordo plenamente com o que disseste. Eu acho que ele realmente foi uma boa escolha de música, pareceu, sentou-lhe que nem uma luva, porque ele tem uma boa atitude em palco, ele é um performer, né? Mas não achei aquele wow, estás a ver? Falta-me ali coisas. É 7 pontos. Ok, finalmente. Não acrescentar, sim. Depois de muitas discrepâncias tivemos... Lá nos encontramos. Sim.
Pronto, para terminar, o que é que eu achei deste tira-temas do Fernando? Acho que também foi uma melhoria em relação ao primeiro episódio de tira-temas. Claramente que ele tem aqui um concorrente para mim que agora está debaixo do olho, que é o Rafael, e que aqui concordei com o Fernando, era o único que eu levaria, era o Rafael Abrantes. Portanto, concordo com a escolha do Fernando, e aqui ninguém foi salvo, portanto também concordei, acho que aqui ninguém mereceria ser salvo, portanto tudo ok para mim. Atenção que a Sara, e disse eu ao concorrente, não sei se reparaste quando ela estava a despedir a Francisca, que teve quase para a salvar. Pois foi, teve quase. E eu iria preferir a Francisca à Joana, sei que tu não, mas eu sim, à Joana Horta. Okay. Pronto, para mim teria passado a Francisca Coutinho em primeiro lugar e o Rafael em segundo. Portanto eu passava 2, mas como tu disseste bem, só passou o Rafael. E sim, só para terminar a equipa do Fernando, acho que foi uma bela forma de terminar os tira-temas, só veio a mostrar que a equipa do Fernando Daniel também consegue ser bastante forte, tem alguns concorrentes bons, embora neste segundo tira-temas acabasse por só passar um. Certo. Ok, momento up para mim. Olha, sem dúvida para mim foi o tira-temas da Sara. Fartei-me dar 9, gostei muito mesmo, e só demonstrou aquilo que nós já suspeitávamos, porque a Sara tinha um grande leque de concorrentes. E apesar do primeiro tira-temas dela não ter sido tão extraordinário como nós acharíamos, este foi, e eu gostei muito. O meu momento up deste tira-temas teve a ver com... eu não me cingia a nenhuma equipa em específico como a Rita, eu cingia-me aos tira-temas no geral porque acho que foram bons. Portanto, a Rita não concorda, mas foi a minha visão. Para além disso, 2 outros momentos up. Performance da Rita Nunes e eliminação do Bruno Correia. Portanto, foram os momentos que eu considerei aqui como momentos up. Ok. Bom momento up da eliminação do Bruno, sim. Okay. Momentos down. Para mim também foram 2 eliminações. Coloquei a do Pedro Silva, deixou-me mesmo muito triste. E da Francisca Coutinho, que acabou por não passar sequer para a sala de tudo ou nada. Foi o que eu pus. Para mim foi mesmo aquilo que realmente me deu raiva, foi a escolha dos mentores, da Sónia e da Sara. Eu discordo por completo das escolhas e por causa disso saíram concorrentes que deviam ter passado. Pois, olha, já agora, para terminar, porque nós falámos e não falámos, mas os concorrentes que resistiram até ao fim na sala do Tudo ou Nada foram então o Nemias, que eu nunca pensei que ele chegasse às galas, que fosse logo eliminado na sala do Tudo ou Nada, e resistiu. E eu estava sempre a pensar que ia ser eliminado ali na sala. A Joana Horta, portanto, o Nemias pelo Nininho, a Joana Horta pela Sara, exato, a Beatriz Silva pela Sónia e a Mafalda Ramos pelo Fernando. Portanto, eu acho que temos bons concorrentes aqui da sala do Tudo ou Nada, no geral, não é? Bom, o Nemias, ele tem que melhorar ali algumas coisas. Mas não é péssimo, Pronto, não é um Bruno Correia, péssimo, não me irritou. Certo, sim, concordo, sim. Vamos então à pontuação. Pontuação, olha, vou dizer a minha média e consoante a média vou pontuar. Deu-me 6.7 e portanto eu vou arredondar para 7. É a minha pontuação geral e concordo, foi superior ao que eu dei. Portanto. E a tua pontuação mais alta de todos os programas até agora, eu acho. É capaz, sim. Ok. Sim. Ora, eu vou por médias, como sempre, de cada equipa. A média mais baixa, mas foi tudo muito renhido, foi da equipa do Nininho, com 7,5. Apesar de ter tido a concorrente a quem eu dei a pontuação mais alta, que eu dei um 9,5 à Rita Nunes, tu achavas que eu tinha dado algum 10 e eu não dei. Pronto. Não, pois não, 7,5 à equipa do Nininho, depois 7,8 à equipa da Sónia, 7,9 à equipa do Fernando e 8 certos à equipa da Sara. Portanto, tudo muito perto. Isto deu 7.8, que arredondado é 8, e eu vou manter porque eu adorei a noite e acho que é a minha pontuação mais alta também. 8 pontos. Gostei mesmo muito da noite. Acho que está coerente com as nossas pontuações, sim. Portanto. Verdade. Ok. E terminamos, não é? Terminamos um longo podcast. E atenção, porque o próximo já vai ser com as galas em direto, portanto, também outra emoção no ar, não é? Concorrentes, finalmente vamos ver diretos. Exato, e os concorrentes a estarem a atuar, saberem que um programa é gravado, eu acredito que seja diferente de saberem que o programa é ao vivo, embora todas as falhas que ele tem no programa gravado vão ser transmitidas à mesma, não é? Mas eu acho que a sensação acaba por ser um pouco diferente. É outra. Uhum. E para nós que estamos a ver, acho que também. Portanto, Rita, para já quero agradecer por ter estado uma vez mais aqui connosco. Foi um bom podcast, apesar de ter sido o podcast em que claramente, desta edição, em que claramente mais discordámos. A todos os voices, vamos também querer saber a vossa opinião, onde é que se inserem aqui, mais do meu lado, mais da Rita, dos dois, mas já sabem quanto ao resto, ponham um like, comentem, subscrevam o canal, partilhem com amigos que possam estar também interessados e já sabem que nos vemos através do YouTube e também podem nos ouvir pelo Spotify e vemo-nos na próxima semana para mais um podcast, não é, Rita? Obrigado. É isso. Obrigada, Zé, e até para a semana. Até para a semana, voices. Tchau, tchau.